Boa noite para vocês, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde do cérebro, né? Como nós podemos fazer para manter aí um cérebro saudável. Hoje vai ser uma live bem rápida, pretendo não ocupar muito tempo de vocês, só passar algumas informações e alguns recadinhos básicos aí. Mas como que a gente pode pensar em manter um cérebro saudável? Para quem já me acompanha aí, né, nessas lives, desde aí de janeiro, que nós estamos fazendo lives 2 vezes por semana, eu já venho falando constantemente para vocês sobre a importância de nós termos um organismo desinflamado, um corpo saudável. Então, para a gente pensar aí na manutenção do cérebro e manter um cérebro íntegro, manter um cérebro que ele seja responsivo, que ele seja saudável, nós vamos dividir o corpo supostamente aí em duas partes, né? Então, a parte da cabeça seria uma parte e o restante do corpo a segunda parte. Para que a cabeça ela funcione bem, para que o corpo, para que o cérebro funcione bem, há a necessidade do organismo, do corpo funcionar. E quem é que controla isso? 80% é o intestino. Então, nós temos um eixo que é conhecido como o eixo pele-intestino. Pele, pulmão e intestino. Tem o eixo cérebro, pele e intestino. Ou seja, se você for verificar em todos os eixos, o intestino ele está sempre ali, ele está sempre presente, ele está evidenciando todas as patologias e amenizando algumas quando for necessário. Acabei de verificar que o meu esmalte combina com a minha blusa, olha que bonitinho, gostei. Voltando então para o intestino, gente, ele é o órgão, o nosso maior órgão, e ele tem aí uma função muito importante em garantir a integridade. Então, nós não vamos conseguir ter um cérebro saudável se o nosso intestino ele está inflamado. O intestino ele é responsável por absorver vários nutrientes e para eliminar várias coisas, assim também como toxinas, alimentos que nós não precisamos, restos de resíduos e aí por aí vai. Quando nós temos o intestino inflamado, que seja ele em diferentes níveis, que sejam a níveis de apenas uma inflamação ou de uma permeabilidade intestinal, ou que evolui para uma alergia ou uma disbiose, enfim, não importa qual que é a causa, qual que é o motivo que está levando aquele problema intestinal. Mas a resposta a questão é o seguinte: quando o nosso intestino ele está inflamado, ele passa inflamação, ele passa resíduos por todo o corpo e isso chega até o cérebro. Então, se a gente for pensar em o que fazer para nós mantermos um cérebro saudável, primeira coisa é manter um intestino saudável. Se nós não tivermos um intestino saudável, fica inviável ter um cérebro saudável. Muitas das doenças degenerativas, elas estão sendo comprovadas que se a gente conseguir ter uma alimentação equilibrada, repor os nutrientes necessários e evitar alimentos que sejam inflamatórios, a gente consegue reverter isso. Inclusive, isso veio à tona, e eu já comentei isso com vocês algumas vezes, depois do projeto Genoma. Esse projeto Genoma, ele aconteceu assim: cientistas de todo o mundo, os melhores cientistas de todo o mundo, eles resolveram fazer uma pesquisa para estudar todo o nosso projeto Genoma. E aí, inclusive, tivemos participação
de 2 cientistas brasileiros para concluir esse trabalho. E a ideia deles era rastrear todos os nossos genes e eles perceberam, eles imaginaram que eles fossem gastar aí por volta de uns 16, 18 anos para poder fazer todo esse trabalho. Porque eles pensavam que nós, seres humanos, nós éramos os mais complexos a níveis, era o topo da hierarquia em relação à genética, a genes, enfim. Então eles imaginavam que nós tínhamos tantos genes para serem estudados, para serem descobertos, que eles iriam gastar muitos anos para poder desenvolver esse trabalho. E aí esse trabalho ficou concluído em 2003, eles lançaram, então eles ficaram de 1990 até 2003 fazendo esse trabalho, foram 13 anos, ou seja, eles concluíram esse trabalho antes do tempo. E o resumão grosso desse trabalho é o seguinte, que nós não somos o topo da hierarquia em relação de genes. Tem muitas outras coisas que têm mais genes que nós. Inclusive, o grão de arroz, um grão de arroz, ele possui muito mais genes do que o nosso corpo humano completo, nós todinhos. Ou seja, nós não somos o topo, nós não somos a base, nós não somos a superioridade. Um microgrão de arroz tem muito mais genes do que a gente. Outra coisa que esse projeto Genoma também veio para agregar, veio para acrescentar, é que por mais que nós tenhamos no nosso organismo genes que são facilitadores de algumas doenças patológicas, algumas doenças degenerativas, algumas doenças ruins, né? Doenças patológicas foi péssimo, né, gente? Desculpa. Algumas doenças mais agressivas. Esse gene, ele cabe a nós desenvolver esse gene ou não. E isso é de acordo com a epigenética. Então, esse gene vai desenvolver, esse projeto Genoma, ele veio para comprovar que é de acordo com o nosso ambiente, no como que a gente vive, que a gente vai dar, oferecer mecanismos, substâncias, alimentos para que esse gene ruim ele venha ou não a se desenvolver. E o que acontece com essa epigenética? Como que a gente consegue favorecer isso ou piorar isso? O que seria esse ambiente? É tudo, desde a nossa maneira de se alimentar, de como a gente lida e trata com o estresse, com a nossa ansiedade, como que é o nosso ambiente de trabalho, como que é o nosso ambiente em casa, como que é a nossa relação com a sociedade, como que a gente lida com uma situação indesejada. Então, tudo isso faz com que o nosso cérebro ele tenha uma reação, ele tem um controle. E esses genes que a gente carrega dos nossos antepassados, se a gente tem um organismo menos inflamado, menos intoxicado, a gente tem um controle melhor disso. Então, a gente não ativa esse gene. Então, esse projeto Genoma que veio aí em 2003, ele foi excelente para nos abrir os olhos em relação à importância de nós mantermos um corpo em equilíbrio. A importância de nós entendermos do que tipo de alimentos que a gente coloca, né? Então, esses tipos de alimentos, essas escolhas que a gente faz, isso favorece o organismo a ter menos agressões ao cérebro. Se o nosso intestino está funcionando perfeitamente, ele consegue filtrar isso. E o que eu falo em praticamente todas as lives, né? O que são esses mecanismos inflamatórios? O que são esses alimentos inflamatórios? Gente, todos os derivados de leite, glúten, álcool, anticoncepcional acaba com a mulher, acaba com o metabolismo e ele afeta vários outros hormônios que vão virando um efeito dominó, vai trazendo assim malefícios a uma sequência grande. Pessoas que têm o hábito de tomar muito medicamento, muita droga, tipo assim, eu tenho uma dorzinha de cabeça, tô tomando um medicamento. Eu tô cansada, tô tomando um medicamento. Não sei o que, um medicamento. Esse excesso de medicamento, ele faz com que o nosso organismo vai ficando intoxicado. Outra coisa muito agressiva também, que acomete bastante o nosso cérebro, são os metais pesados. Os metais pesados, eles não fazem parte
do nosso organismo. Nós não precisamos dele, ele faz mal para nós. Mas, infelizmente, de acordo com a facilidade que nós temos em relação a esses alimentos hoje, que cada vez estão sendo industrializados, a gente compra congelado, a gente é só esquentar, no micro-ondas, todas essas facilidades de vida faz com que a gente fique mais exposto aos metais pesados. Esses metais pesados, eles não são eliminados facilmente do nosso organismo, porque o nosso corpo, ele não produz toxinas não, ele não produz enzimas, substâncias para eliminar por si só esses metais pesados. Há a necessidade de nós introduzirmos substâncias, mecanismos, meios que facilitem a eliminação disso. E uma dessas eliminações é a gente pensar em a hidratação. O nosso nível, a nossa quantidade, o volume de água que a gente toma por dia ajuda um pouco o organismo a eliminar isso. Alimentos mais naturais, alimentos que não causam a inflamação, faz com que o organismo fique mais funcionalmente ativo para eliminar esses metais pesados. Alguns dos metais pesados, ele tem tropismo para essa região frontal aqui do cérebro. E essa região, quando ela fica oxidada, né, que é a agressão que causa aí pelos metais pesados, isso faz com que a gente tenha uma probabilidade maior a vir a ter uma doença degenerativa. E o que seria isso? Um Alzheimer, um mal de Parkinson. E hoje está cada vez mais comum nós termos pessoas com esse tipo de agressão. Também está muito comum nós ficarmos mais esquecidos, mais desmemorizados, né? É comum hoje a gente esqueci onde eu pus a chave do carro, não sei onde eu guardei isso, eu tinha que ter feito alguma coisa e esqueci. Isso está cada vez mais comum na nossa realidade. E o porquê que isso acontece? Nós estamos sobrecarregados, nós estamos conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E chega uma hora que a nossa atenção, ela se desfoca para algumas outras coisas. Se a gente for perceber, hoje a nossa vida é tão corrida que a gente já acorda com o despertador tocando, que é o celular, já acorda olhando para o celular que tocou o despertador, já olha o WhatsApp, já dá uma passada ali nas redes sociais, já vai vestindo a roupa e olhando ali o e-mail. Consequentemente, a gente vai tomando café da manhã, vai olhando o telefone, dando assistência para o cachorro, um filho que está puxando. Então, o que acontece? Chega uma hora que a gente tem tantas coisas para fazer que a gente perde a atenção para algum determinado momento. E por isso nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão se sentindo queixa de falta de memória. Eu lembro que há um tempo atrás eu sabia de cor alguns números de telefone. Hoje eu não sei mais, eu sei o meu telefone de cor, eu não sei o telefone do meu esposo, não sei o telefone da minha mãe. Então o que acontece? A facilidade da tecnologia está fazendo que a gente crie hábitos que deixam o nosso cérebro mais confortável, numa zona mais confortável. E isso vai fazendo com que nós entramos numa geração cada vez mais desmemorizados. E isso é uma consequência. Matemática, calculadora. Gente, tá difícil pensar até em quanto que é 2 mais 2, porque o telefone ele faz tudo para nós. Então nós estamos ficando dependentes. E essa dependência faz com que nós não exercitamos o cérebro. O cérebro, assim como o corpo, se uma máquina ficar parada, ela enferruja. Então há a necessidade de nós oferecermos subsídios para que esse cérebro fique ativo. Mas não somente pensar em fazer atividade física sem oferecer uma alimentação saudável para esse organismo, sem pensar em nutrir esse organismo. Há a necessidade de pensar em tudo de uma maneira geral. Metais pesados, eu comecei a falar dos metais pesados e eu acabei desviando aí um pouco da minha rota. Os nossos alimentos, hoje, há necessidade para a gente produzir em alta escala, de nós usarmos pesticidas, agrotóxicos, enfim, para que a gente consiga produzir alimentos. Não dá mais para a gente ter alimentos em alta escala se não usar esses tipos de
de remédios, de medicamento para que o alimento produza e dê certo. Porque as pragas, os insetos, os pássaros, enfim, vão acometer e comer aquilo ali. Então a tendência é que cada vez mais nós tenhamos alimentos que são contaminados por agentes que não nos pertencem. Então nós estamos sempre expostos a esse tipo de metais pesados, sejam eles provindo da alimentação, da água que a gente ingere, do esmalte que a gente passa, da maquiagem, do batom, da tinta de cabelo e por aí vai. Então nós estamos vulneráveis a essas contaminações de metais pesados constantemente. E o que eu tenho tentado orientar a vocês? Uma vez que tem algumas coisas que não cabe a nós, que nós não conseguimos eliminar, por exemplo, eu estou comprando aí um legumes e esse legume está contaminado de metal pesado, porque no solo onde que ele estava tinha metal pesado. Eu não sei que aquele legume está contaminado, eu não sei, então eu vou alimentar, certo? E achando ainda que estou me alimentando bem, né? Então, se eu estou sempre sujeita a ter esse tipo de contaminação, cabe a mim tentar socorrer, tentar amenizar, equilibrar em coisas que eu tenho controle. Tipo assim, gente, foca sempre onde você tem controle. Onde você não tem controle, o universo ajuda. Então, se eu já sei que eu estou predisposta a ter uma contaminação para o metal pesado de acordo com o ambiente, então vamos ajudar o meu organismo a não potencializar isso. Como? Evitando alimentos que nos causam inflamação, que são os famosos alimentos inflamatórios. Uma vez ou outra a gente ingerir alimentos inflamatórios está certo. Viver é isso. Viver é se contaminar, se inflamar e limpar. Se contaminar, inflamar e limpar. Só que quando a gente perde o controle, quando a gente perde o equilíbrio, e principalmente quando esse equilíbrio puxa para o malefício, o que acontece? A gente tem um desequilíbrio a nível de organismo e isso vai nos intoxicando. E essas toxinas vão fazendo com que a gente vai perdendo funções de algumas células. A gente tem uma célula que vai morrendo, uma outra célula, um outro tecido. Quando vê, a gente perde a função de um órgão e isso vai se agravando. Então, para a gente pensar na saúde do cérebro de uma forma geral, nós temos que realmente, verdadeiramente entender que 80% dessa saúde do cérebro, 80% das nossas condições satisfatórias são dependentes do intestino e isso é dependente do que a gente se alimenta, do que a gente ingere, do que a gente coloca na boca. Então, fora aí a parte de alimentação, que eu acho que já está muito claro, que eu geralmente venho conversado com vocês aí constantemente, nós temos que pensar, não usar a palavra dieta, por exemplo, né? Quando a gente pensa em dieta, a gente já coloca no nosso cérebro aquela questão assim, vou fazer dieta por um tempo, né? E aí esse tempo é assim, eu vou cumprir essa dieta e depois eu volto ao normal. Então eu prefiro substituir a palavra dieta por um novo hábito alimentar, um novo estilo de vida. De maneira que devagarzinho a gente vai fazendo uns ajustes aqui, outros ajustes ali e a gente vai conseguindo limpar as impurezas do nosso organismo e indo para uma vida mais saudável. Há necessidade da gente também fazer atividade física, qualquer atividade física que vocês gostam, escolha uma que vocês acham interessante. Isso vai fazer com que a gente acelere um pouco mais o nosso metabolismo, consequentemente nós vamos respirar mais. Se a gente vai respirar mais, nós vamos levar mais oxigênio para as extremidades dos nossos órgãos, para as extremidades dos nossos membros e isso é bom, isso é o ideal, é o perfeito e também aí faz bem para o nosso cérebro. Nós temos alguns alimentos que são chamados de nootrópicos. Esses nootrópicos
são suplementos que eles fazem bem para o cérebro. Dentro desses suplementos e dentro desses alimentos, isso faz com que dê mais energias, passe mais neurônios, vai mais células boas para o nosso cérebro. Dentro delas, uma que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é a vitamina B12. A vitamina B12, ela é muito, muito, muito comum nós termos carência dessa vitamina, né? E a grande maioria, 30% da população, ele tem uma certa reação à vitamina B12 e não consegue converter a vitamina B12 numa vitamina que é uma ativa, que é funcional ao nosso corpo. Então, nós temos a cobalamina, que é a vitamina B12 de uma forma geral, e a necessidade do nosso organismo quebrar essa cobalamina em metilcobalamina, transformando ela numa vitamina ativa para o nosso corpo. Então, como 30% das pessoas tem aí uma disfunção e não conseguem fazer essa conversão, algumas pessoas têm dificuldade de conseguir absorver essa vitamina. E outro fator também agressivo que vai potencializando é que nós temos muitas pessoas hoje já na sociedade que já fizeram bariátrica. Os pacientes que mais sofrem pela deficiência da vitamina B12 são pacientes bariátricos. Então, eles têm uma absorção menor. Então, há a necessidade de nós pensarmos em suplementar esse paciente com a vitamina B12. E a literatura fala que a gente tem duas formas de suplementação com a vitamina B12, que é a via oral, aliás, são até três. A via oral, sublingual e a intramuscular. Esses dias eu li um artigo que falava qual que era a melhor forma de absorção da vitamina B12, se era sublingual ou se era intramuscular. E o resultado desse artigo disse que a sublingual, ela consegue de forma satisfatória entregar as proteínas, entregar a vitamina numa concentração necessária para o nosso organismo e que a absorção é muito boa. Então fica aí uma sugestão de um desses nutrientes que são bons para o cérebro, é ajustar a vitamina B12 do paciente. E quando vocês forem fazer isso, pensem em suplementar essa vitamina, em forma sublingual, porque aí a absorção dela é muito maior. E não se descuide, porque é uma vitamina que está cada vez mais em carência. E um dos detalhes das vitaminas é que nós precisamos geralmente de pequenas doses, mas doses constantes. Então, de nada adianta eu sobrecarregar o meu corpo de uma vez de vitamina e depois parar. Aquele montante que a gente vai colocar não vai ser absorvido, uma grande parte vai ser eliminada. E aí a gente vai entrar em carência. Então, os minerais, vitaminas, são substâncias essenciais e que a gente geralmente precisa em concentrações pequenas. Então, aí eu gosto muito de trabalhar com as doses mínimas recomendadas. Doses mínimas, desde que ela seja constante, são doses satisfatórias. Então, a gente já vai estar conseguindo ajudar o nosso cérebro a ficar um pouco mais funcional. Algo também que é excelente, que a gente não pode ficar sem, é um ômega 3. O ômega 3, ele ajuda também a varrer aqueles lixinhos do nosso organismo. Ele trabalha de forma diferente aos antioxidantes, mas o efeito dele no corpo é excelente. Bons antioxidantes, tanto em via oral como suplementação ou alimentos que potencializam essa ação antioxidante no corpo, isso é maravilhoso, isso é perfeito, isso ajuda também. Vale muito investir em bons alimentos e em bons antioxidantes para que a gente tenha aí um equilíbrio e uma saúde saudável do nosso corpo. Enfim, gente, esse é o meu resumão de cérebro. Eu peço até desculpa por ter feito assim, ter falado muito acelerado e ter feito uma live mais rápida. Mas hoje eu comecei a gravar o meu curso Interpretação de Exames Laboratoriais voltados para a estética.
e foi um dia muito intenso de gravação. Eu cheguei em casa já um pouco tarde e eu estou assim extremamente cansada, mentalmente cansada. Então eu fiz questão de não abrir mão da live de hoje, porque eu já tinha divulgado, já tinha compartilhado com vocês, e nós estamos aí seguindo, né, o cronograma de ter lives toda segunda e quinta-feira. Então eu fiz questão de entrar e falar um pouquinho com vocês para cumprir aí estar presente. Mas será uma live mais curta, inclusive já estou finalizando, exatamente por esse motivo, porque hoje eu estou assim mentalmente cansada. Mas eu estou muito feliz, né? E quero aproveitar e compartilhar com vocês que eu estou muito feliz porque estar gravando esse curso de análise e interpretação de exames laboratoriais é um motivo de muita alegria e de muito orgulho para mim. Pelo seguinte, eu tenho muito constrangimento de lidar com a câmera, então eu consigo falar em público, numa aula presencial, muito tranquilamente, eu me sinto confortável com isso. Mas com as câmeras, quando liga a câmera, que tá só eu e a câmera lá e a equipe de filmagem, eu fico um pouco inibida, eu me contraio um pouco. E eu sempre não, né? De um tempo pra cá, eu senti no coração a necessidade de fazer um curso abordando um pouco mais sobre a parte dos exames laboratoriais, porque eu acredito que isso ainda é uma realidade muito falha dentro dos profissionais estetas. As pessoas não entendem muito sobre o metabolismo, não entendem muito como é a função celular, a linguagem das células, e não entendem quando devem solicitar um exame e qual que é o valor ideal desses exames. Então já tem um tempo que eu tenho preparado conteúdos e focado um pouco mais para essa parte de mais a saúde integrativa de uma forma geral. E aí hoje foi o dia de gravar, de iniciar as gravações desse curso. Foi um dia muito gratificante, eu consegui superar toda a minha dificuldade com as câmeras, a gravação fluiu muito bem e foi bem legal. E eu já deixo aí para vocês o meu convite para ficarem atentos em relação a esse curso, porque ele está sendo desenvolvido e projetado com muito carinho para que vocês recebam isso com muito conteúdo, com muita informação e que verdadeiramente agregue a vocês aí, profissionais estetas. Então, venho justificar o porquê que a live de hoje vai ser um pouquinho mais curta, porque eu realmente estou um pouco cansada, mas estou cansada feliz, tá? Esse é um motivo de gratidão. É gratificante estar tendo essa situação. E muito obrigada a todos vocês que participaram da live, que estiveram aqui comigo. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Beijo no coração de vocês, uma boa noite.